Amados irmãos, boa noite a todos. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Deus de nossa salvação, o Deus que é o nosso refúgio, o Deus que é a nossa fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Queridos, são 19 horas e 30 minutos. Nós vamos então iniciar esse nosso momento de reflexão bíblica, esse nosso momento de fé e também de esperança, orando, pedindo ao Senhor Deus que fale ao nosso coração e que também atenda às nossas orações. Priscila, passa para mim, por gentileza, os pedidos de oração. A Priscila aqui anotou a nossa irmã Rosalina e família. O Tomé pede pela irmã Lúcia, pelo Sandro e pelo Mércio, pela Sandra e pelo Mércio. A Luísa, orarmos pelo Ailton. O aniversário da Selma e o aniversário de casamento do Marcos e da Laudiceia. Vamos orar então, apresentando diante de Deus esses pedidos que a Priscila anotou aqui. Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um momento que o Senhor nos concede. Apesar de estarmos afastados fisicamente, nós nos unimos em um só coração, em uma só fé e esperança. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor a família da nossa irmã Rosalina. Pedimos a Deus que o Senhor possa abençoar o lar da tua serva, que o Senhor possa atender a todas as suas necessidades. Oramos também, ó Deus, pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa irmã Edna, sobre a nossa irmã Lourdes, que o Senhor possa continuar a cuidar das tuas servas. Te somos gratos também, ó Deus, pela vida da Selma, que o Senhor continue abençoando a tua serva, que o Senhor conceda a ela longevidade, paz e saúde. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão por esse dia, pelo aniversário de tua filha. E agradecemos também pelos 22 anos de vida conjugal do teu servo presbítero Marcos e Laudiceia, que o Senhor continue abençoando os teus servos, ó Deus, que eles continuem sendo essa bênção para a vida da igreja, servindo ao Senhor com alegria como eles têm servido. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor abençoe os seus filhos, ó Pai, o Mike e o Eduardo, que o Senhor, ó Deus, continue a conservá-los, ó Pai, em tua presença. Oramos também, ó Deus, pela nossa irmã Lúcia, pela Sandra, pelo Mércio. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um destes, ó Deus, conforme as suas necessidades. Se for saúde, que o Senhor possa trazer a cura, ó Deus. Se for uma necessidade material, que o Senhor possa também suprir, ó Deus. Oramos, ó Deus, de uma forma muito especial pela vida do teu servo Ailton, que ele tem sido, ó Deus, motivo das nossas intercessões. Temos orado, ó Deus, estamos preocupados com a saúde do teu servo, mas também queremos descansar em ti, sabendo que o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que tem todo o poder. Pedimos, ó Pai, a bênção do Senhor sobre a vida de nossa prefeita e toda a sua equipe. Dê sabedoria a ela, ó Deus, na condução de toda esta crise que nós temos vivido em nossa cidade. Que o Senhor, ó Deus, traga a cura, que o Senhor nos livre, ó Deus, desta enfermidade. Oramos, ó Deus, por todos aqueles, ó Pai, que prestam serviço, ó Deus, essenciais para a nossa cidade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor também possa proteger a cada um deles, ó Deus. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, necessitados, que o Senhor possa suprir, ó Deus, com o pão. Estes, ó Deus, que nesse momento tão difícil, ó Pai, sofrem com a escassez de recursos. E agora, ó Pai, fala, Senhor, ao nosso coração, ensina-nos, ó Deus, conforme a Tua palavra, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, quero então convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 5, do versículo 20 ao versículo de número 23, Provérbios 5, do versículo 20 ao versículo de número 23. Vou esperar um pouquinho. Você também pode aí ajudar a nós divulgarmos o trabalho de nossa igreja e as nossas mensagens. Você pode abrir uma sala de vídeo na sua página do Facebook, a fim também de que os seus amigos sejam alcançados por essa transmissão. Então você pode também nos auxiliar nesse sentido, contribuindo com o crescimento e com a expansão da palavra do Senhor que tem sido pregada todos os dias. Ok? Provérbios 5, do versículo 20 ao versículo de número 23, a palavra do Senhor assim nos diz: Por que, filho meu, andaria cego pela
estranha e abraçarias o peito de outra? E porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura o perdido cambaleia. Meus amados irmãos, nós muitas vezes nos preocupamos com o que as pessoas pensam, com a opinião dos nossos familiares, nossos entes queridos, nossos colegas de trabalho. E é claro, é normal que a gente tenha que se preocupar com aquilo que as pessoas pensam, com aquilo que as pessoas opinam, com aquilo que as pessoas acham. Mas eu gostaria que nós pensássemos também, principalmente, acerca daquilo que Deus pensa. Você já ponderou sobre isso? Qual é a opinião de Deus sobre determinados assuntos? Qual é a opinião de Deus, por exemplo, que é o tema do nosso estudo dessa noite, sobre o adultério? O que Deus pensa do adultério? Como nós temos falado durante essa semana, infelizmente nós vivemos uma sociedade que banaliza o pecado. Que aquilo que é errado à luz da palavra de Deus, hoje tornou-se virtuoso. Alguns estudiosos, sociólogos, pensadores, afirmam que nós hoje estamos vivendo o chamado pós-cristianismo. Ou seja, existe uma grande força, existe uma concentração de esforços no sentido de erradicar, de varrer os valores que o cristianismo tem implantado em nossa sociedade, como o conceito de família, que é uma união monogâmica, heterossexual, com o fim da procriação da espécie humana. Então, esses valores, que são valores bíblicos, hoje estão em ataque constante pela nossa sociedade. Como alguns pensadores afirmam, vivemos o chamado hoje pós-cristianismo. O que Deus pensa sobre o adultério? O que Deus pensa sobre a infidelidade conjugal? Nós, essa noite, queremos, à luz desse texto, colocarmos diante dos irmãos aquilo que Deus pensa sobre a infidelidade conjugal. Em primeiro lugar, eu e você precisamos entender que Deus pensa que o adultério é um ato insensato. Deus pensa que o adultério é um ato insensato. E talvez alguém diga, mas pastor, como é que o senhor pode afirmar o que Deus pensa? Como é que o senhor sabe? Por acaso o senhor entrou na mente de Deus? Nós sabemos muitas coisas do que Deus pensa por causa da sua própria palavra, que revela aquilo que Deus pensa, que revela a forma como Deus criou o universo, que revela como Deus quer que nós também vivamos. Então, diante da revelação de Deus, eu e você podemos chegar à conclusão daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus quer que eu e você façamos. E vejam só que no versículo de número 20, que é onde eu quero fundamentar esse meu argumento, que Deus mostra claramente que o adultério é um ato insensato, nós encontramos a seguinte pergunta: por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? É como se Deus dissesse: filho, é insensato você abandonar a mulher da tua mocidade, abandonar a esposa que você fez uma aliança, é insensato você abandonar a mulher que você fez um juramento diante de mim e abraçar uma outra mulher, abraçar uma estranha e envolver-se com uma mulher adúltera. Isso é insensato. Não tem lógica, não tem coerência. Por que ser infiel? Por que trair? Por que buscar braços estranhos, carinhos ilícitos? Em Malaquias capítulo 2, versículo de número 16, isso é um texto muito forte, Malaquias 2,16, a palavra do Senhor assim nos diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Vejam que Deus afirma que ele odeia o repúdio. Ele odeia a traição, ele odeia o ato do rejeitar o cônjuge e se envolver com uma outra pessoa estranha. E essas palavras são interessantes. Malaquias 2,16 diz o seguinte: diz o Senhor dos Exércitos, e o texto termina: portanto,
cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E eu chamo a sua atenção para essa expressão aqui, o Senhor dos Exércitos. E toda vez que nós encontramos essa expressão, o Senhor dos Exércitos, é como se Deus dissesse: eu estou em guerra, eu estou em batalha. E Deus está em guerra e Deus está em batalha contra quem? Contra o adúltero, contra o fiel, contra aquele que repudia a sua mulher, que abandona o seu cônjuge e troca por outra. Deus está em guerra com este. Deus está em guerra com o adúltero e com o infiel. Portanto, nós sempre costumamos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Você já parou para pensar nisso? O que será de nós se Deus se levantar contra nós? Portanto, uma recomendação que eu lhe faço nessa noite é: não aborreça o Senhor. Não acenda a ira de Deus. Deus, ele odeia a traição. Deus odeia a infidelidade. O homem deve ser leal aos compromissos que fez com a sua esposa. Da mesma forma também, a mulher deve ser leal aos votos que fez ao seu marido. Portanto, eu e você precisamos entender que, de fato, a prática do adultério é um ato insano. Além de ser um ato insano, porque o homem está desprezando a mulher que Deus lhe deu, o adultério também é um ato insano, porque o homem não pode esconder nada de Deus. Vejam vocês, por gentileza, o versículo número 21, a palavra do Senhor assim nos diz: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Amados irmãos, há porventura algo que possa ficar escondido aos olhos de Deus? O homem, ele pode enganar a sua mulher, a mulher pode enganar o seu marido, pode enganar os parentes, as pessoas que trabalham, até mesmo a igreja, o pastor pode ser enganado. Mas o adultério, ele é algo insensato, porque jamais o homem pode enganar a Deus, o homem jamais pode esconder o seu pecado diante do Senhor que está em todos os lugares, diante do Senhor que vê todas as coisas. Pode-se sair na calada da noite, pode-se apagar as mensagens do celular, pode procurar os lugares mais escondidos, os cantos mais discretos. Pode por anos um homem enganar a mulher ou a mulher enganar o homem, mas ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode esconder os seus pecados diante dos olhos do Altíssimo. Então, diante dessa verdade, eu e você precisamos entender que o adultério é algo insensato. Não pense que você pode enganar a Deus. Não pense que o adultério fará com que você se esconda do Senhor, porque você está fazendo isso de uma forma muito bem organizada e arquitetada. Não, Deus vê. E Deus pode acender a ira dele contra você. Deus pode lhe castigar por causa disso. Não aborreça o Senhor. Não espere Deus manifestar a sua ira, a sua justiça. Quebrante seu coração hoje diante de Deus. Arrependa-se do seu pecado. Se você tem sido infiel, se você tem sido um adúltero, ou se você, mulher, também tem sido infiel, quebrante-se hoje diante de Deus. Restaure o seu relacionamento, volte à presença do Senhor. Deus ama a santidade do casamento, o leito sem mácula, sem sujeira, sem impureza. Quantos casais, infelizmente, têm manchado a vida conjugal com a sujeira, com a imundícia, com a iniquidade. E é importante também, aqui vale uma nota, que a gente destaque que o adultério não é somente a questão do contato físico. Jesus já aprofunda muito mais a questão quando ele diz que quando um homem ou até mesmo uma mulher olha com a outra pessoa com desejos impuros, desejos ilícitos lá no coração,
ele já adulterou. Portanto, nós precisamos orar, pedindo ao Senhor Deus que santifique o nosso coração, santifique os nossos olhos, a fim de que nós não venhamos a nos contaminar com as impurezas, com a iniquidade, com a sujeira da infidelidade, do adultério. Deus vê o adultério como uma insensatez, porque não é justo desprezar o cônjuge que Deus lhe deu. Não é sensato você pensar que pode esconder alguma coisa dos olhos do Senhor. A segunda e última lição que nós aprendemos, e essa aqui mais séria do que a primeira, é que Deus, ele vê, meus amados irmãos, o adultério como um ato perverso. Deus vê o adultério como um ato perverso. Vejam vocês, por gentileza, o versículo de número 22, quando ele diz o seguinte: quanto ao perverso, as iniquidades o prenderão. Deus chama o adúltero de perverso. E agora eu vou tocar numa questão muito delicada aqui, muito delicada. Você pode estar na igreja, pode até ser líder da igreja, pastor, presbítero, diácono, músico, professor de escola bíblica dominical. Mas se porventura você está vivendo deliberadamente, intencionalmente, propositalmente na prática do pecado, isso pode indicar que você ainda não experimentou o novo nascimento, que você ainda não foi regenerado. Você pode estar na igreja, mas por causa do pecado, vivendo no pecado, isso pode ser um indicativo de que você não é da igreja. O salvo, quando ele peca, ele se arrepende, ele se envergonha, ele se quebranta e volta aos caminhos do Senhor. Por isso que nesse texto aqui, a palavra de Deus trata o adúltero como perverso, como sendo aquele que ainda não foi regenerado, como aquele que está perdido, como aquele que está condenado. E lembremos, meus amados irmãos, que esse texto foi escrito para crente. Não foi escrito para ímpios. O autor sagrado pensava em falar para o povo de Deus. É como se ele dissesse de uma forma muito clara: olha, mesmo que você conheça a Deus, mesmo que você sirva ao Senhor com os seus talentos, com os seus recursos materiais, mas se você está sendo infiel, se você está sendo um adúltero, você é uma pessoa perversa e os perversos estão condenados. Eu quero aqui, rapidamente, fazer 3 comentários à luz desse texto sobre os perversos, sobre aqueles que conhecem a verdade e rejeitam, que já ouviram da advertência divina, mas preferem se entregar deliberadamente ao pecado, a viver no lamaçal da iniquidade, a serem dissimulados, falsos, mentirosos e infiéis aos seus cônjuges. Esse é o perverso. Primeiro, o perverso ele está preso ao pecado. Uma das características da pessoa não regenerada, da pessoa condenada, do réprobo, do ímpio, é que ele está preso ao pecado. Vejam vocês o finalzinho do versículo de número 22 que diz: e com as cordas do seu pecado será detido. Ou seja, ele não sai daquela condição, ele vive sempre na prática do pecado, como se ele estivesse a cada dia se afundando na lama. Eu queria que você refletisse agora e pensasse comigo. Se você está até agora vivendo de forma desonesta, enganosa, sendo infiel para com o seu cônjuge, será que você não se encontra nessa categoria de pessoa? A do perverso? Porque o perverso é este, que não consegue se livrar do pecado, não consegue quebrar as algemas que o prendem ao mal,
que o escravizam à iniquidade. Uma segunda característica do perverso também, o perverso ele não será disciplinado. Vejam vocês o versículo de número 23, a primeira parte que diz o seguinte: e ele morrerá pela falta de disciplina. Eu vou fazer uma consideração aqui muito importante, muito séria, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Não pense que Deus se esqueceu ou que Deus não vê o pecado ou a iniquidade, porque algumas pessoas, quando por anos são infiéis, são adúlteros, são enganadores, mentirosos, alguns no seu coração pensam assim: Deus não viu nada, Deus não sabe nada, Deus não faz nada, Deus não castiga, Deus nem existe. Pois é, olha só o que o texto nos ensina. A disciplina e a correção do Senhor é para aqueles que são seus filhos. O perverso, o ímpio, ele não terá correção. Não espere que Deus o corrija aqui nessa vida. A sua correção virá. O seu castigo virá. Mas virá no dia do juízo. No dia em que ele comparecer diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, que tem a sua voz como voz de trovão e de muitas águas, Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ali sim, ele há de pagar por todas as suas iniquidades e maldades. Às vezes a gente até se pergunta: Senhor, mas o que acontece? A gente vê tantas pessoas perversas, tantas pessoas sendo infiéis, enganando, mentindo, e nada acontece com eles. Mas a Bíblia mesmo nos mostra que muitas vezes Deus permite que os perversos, os ímpios, eles venham a prosperar, eles venham a ter até bom êxito nos seus planos maus, e Deus mesmo permite, vai dando corda para eles, para que no momento certo, no dia certo, no dia do juízo, eles conheçam a manifestação da ira de Deus, o castigo divino. O adúltero não entrará no novo céu e na nova terra. O adúltero não reinará com Cristo. Ele não permanecerá na terra. Ele será julgado e condenado. E por último, o perverso. Ele caminha sem direção. Perverso. Ele não tem rumo na vida. Ele vive de mentiras. Ele vive de enganação. Caminha nas trevas, seus olhos estão fechados, sua mente está cauterizada. Ele não se arrepende, ele não sente, ele caminha passos largos à sua própria destruição. Caminha sem rumo, mas caminha para a sua própria destruição. Hoje nós estamos encerrando, à luz do capítulo 5, essa série que Deus nos fala sobre a questão do adultério, da infidelidade conjugal. A minha oração, o meu desejo é que, se porventura você tem alimentado no seu coração desejos ilícitos, impuros, que você se quebrante e você se arrependa diante de Deus. Restaure a sua santidade, a santidade do casamento, a santidade do leito na sua vida. Honre o seu cônjuge, quer seja marido, quer seja mulher, honre o seu cônjuge. Peça a Deus que lhe purifique. Se livre de tudo aquilo que tem contaminado a sua mente e o seu coração. Passe a ter, meu amado irmão, olhos apenas para a sua mulher. Minha irmã, passe a desejar apenas o seu marido. Que Deus nos guarde. Que Deus os purifique e que haja santidade em nossas vidas conjugais. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos orar pela nossa irmã Elza, pela Luana e também hoje a Ana Beatriz, além da nossa irmã Selma, faz aniversário. Então nós vamos orar também agradecendo a Deus pela vida da Ana Beatriz.
Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor também a vida do Jandir, que pede a Deus oração pela sua família, por ele mesmo, que o Senhor abençoe. Queremos agradecer ao Senhor também pelo aniversário da Ana Beatriz, que o Senhor continue, ó Deus, cuidando da Ana Beatriz, que ela como adolescente venha a crescer, ó Deus, firme em Tua presença, amando ao Senhor e se livrando, ó Deus, de todo tipo de mal. Oramos também, ó Deus, pelo lar da Tua serva Elza, pelo seu marido Hermes, pelos seus filhos o Érico, pelo Emerson, pela sua filha também. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, para a vida da Luana de uma forma especial também. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor abençoe a cada um deles, ó Pai. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que as mais ricas bênçãos do céu sejam derramadas sobre o lar da Tua serva Elza. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Guarda, Senhor, o nosso coração, santifica as nossas vidas conjugais, para que em tudo sempre venhamos glorificar a Ti, ó Deus. Protege os nossos filhos, cuida, Senhor, dos idosos da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, seja sempre glorificado através das nossas vidas. É o que nós Te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês. Que todos vocês tenham uma ótima noite. Que o Senhor seja contigo. Que Deus abençoe os nossos lares. Em o nome de Jesus. Um forte abraço. Que em breve possamos nos encontrar na casa do Senhor. Deus abençoe a todos.